Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Movimento Mulheres por Gurupi. Aqui vamos debater hoje assuntos que nos interessam sobre a eleição 2024. Eu vou me apresentar, eu sou Juliana Pisoni, eu sou esposa do pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni, e nós estamos aqui recebendo umas convidadas que são 3 representantes do movimento de proteção aos autistas. Eu tenho aqui a Flávia Cabral, a Rosália e a Zilanda. E nós vamos aqui hoje debater sobre políticas públicas, respeito às mulheres, respeito às mães atípicas. E essa conversa engrandecerá o nosso debate. E agora eu quero que vocês, meninas, se apresentem. Por favor, Rosália, se apresente. Olá, Juliana. Eu sou Rosália. Estou no cargo hoje de presidente da ASPAG, da nossa Associação de Protetoras dos Autistas. Sou mãe atípica, sou pedagoga, sou bacharel em Direito. Flávia. Sou Flávia Cabral, fundadora da ASPAG de Gurupi, mãe atípica, bacharel em Direito e graduada em Psicologia. Izzy. Oi, Juliana, eu sou a Zilanda, sou mãe atípica, faço parte também da diretoria da ASPAG, Associação Protetora dos Autistas de Gurupi. Sou professora, empreendedora, empresária, acadêmica de letras libras e pré-candidata a vereadora da cidade também. E eu quero agradecer para vocês por estarem aqui conosco hoje. Sejam bem-vindas. E eu quero que vocês me contem como nasceu a associação. Quem pode falar? Como nasceu a Associação ASPAG? Eu acho que a Flávia vai falar porque ela é a nossa fundadora, né? Então, a ASPAG ela nasceu da necessidade da junção dessas famílias, né? Há 14 anos atrás, eu achava que eu era a única mãe-teia da cidade. E viajando sempre a Goiânia para o tratamento do meu filho, que naquela época não havia especialistas na cidade. Hoje, graças a Deus, o cenário está mudando devagar, mas já existe um cenário mais conceitual. E eu descobri a ASFAG, que é a Associação de Famílias de Goiânia, de Proteção aos Autistas de Goiânia. E indo para essas reuniões, eu falei, eu preciso trazer isso para Gurupi, porque eu não posso estar indo tanto tempo. E foi onde a gente foi conhecendo todas as mães. Começou com um acolhimento e hoje nós estamos para mais de 250 mães no grupo, sendo que algumas têm até mais de um filho atípico no grupo. Mas quantas mães e pessoas neurodivergentes em Gurupi vocês estimam que precisam de algum tipo de assistência hoje? A gente conversa muito sobre isso, porque quando a gente fala do estímulo, da necessidade, a gente está falando do neurodiverso. E o neurodiverso, todos eles precisam dessas estimulações precoces, a primeira infância principalmente, né? Tudo eclode muito no colégio. Então a gente tem da população dos surdos e mudos, cadeirantes, dos Down, os autistas, todos eles precisam disso. Então o nosso cenário hoje é um cenário que abrange a neurodiversidade. A gente sempre fala que nós somos ASPAG, nós carregamos a bandeira do TEA, porque somos mães de autistas, mas hoje a ASPAG ela já agrega toda essa neurodiversidade, né? E a necessidade ela é aqui em Gurupi, como no Brasil todo. Eu tenho uma pergunta, porque quando você gera um filho, que você passa lá os seus 9 meses, 40 semanas, gerindo esse filho, que você faz todo o pré-natal e tá tudo bem, e aí nasce um bebê lindo, perfeito, e aí as coisas acontecem de um tempo. Eu quero que vocês me falem o que foi que vocês passaram, qual foi a experiência de vocês com essa vivência, sendo mãe de crianças e adolescentes atípicos. Olha, Juliana, o meu hoje ele tá com 10 anos, com 1 ano e meio eu percebi algo diferente nele. Na época, os próprios pediatras aqui da cidade falavam que eu estava procurando coisa, mas o olhar de mãe é diferente. Então, um certo dia,
eu estudei sobre o autismo muito pouco na faculdade, né? Eu fiz a faculdade, e tem uma disciplina, mas ela não era voltada para o autismo. A gente passou bem, uma pincelada bem superficial. Então, assim, eu não sabia nada. Há 10 anos atrás, falava muito pouco sobre o autismo. Hoje, qualquer uma de nós, se olhar para uma criança, consegue saber se ela é autista ou não, para falar a verdade para você. A gente percebe rápido. Mas antigamente não. Então, assim, chegou na minha casa uma sobrinha minha, e aí ela tinha contato com uma amiga que, por um acaso, tinha um filho dela autista. Aí ela foi embora, não quis me falar na hora. Depois ela me ligou: tia, eu preciso falar com a senhora. Aí eu, tá bom. E aí ela me falou, e aí eu falei, será? Mas vamos investigar. E aí eu comecei a falar na cidade, descobri uma profissional que me acompanha até hoje, né? Desde os 1 ano e pouco do Heitor. É a Carla Regina, né? Gama, nossa fono aqui. E eu gosto muito de falar que ela não é só uma fono, ela trabalha o todo da criança. Então, eu não parei. Assim, no primeiro momento eu assustei, mas eu tinha aquela esperança de não ser, né? Nesse momento eu comecei as intervenções com o Heitor. Com 13 sessões ele verbalizou. Ele antes era não verbal, né? Há 2 anos e meio ele não falava. Com essas 13 sessões ele verbalizou. Aí a partir daí a gente começou os estímulos e ele foi respondendo. Eu fui para Goiânia pegar um laudo, só que os médicos não me deram laudo. Ele falou, olha, não vamos... tinha naquela época até a questão de rotular a criança, não vamos rotular, e não deram o laudo para mim. Eu caminhei até 4 anos com o Heitor nessa questão. E aí depois, com 4 anos a escola já começou a me cobrar, mas o Heitor sempre desenvolvendo, graças a Deus. Ele tem apenas o TEA, né, hoje o diagnóstico dele. E isso... o meu luto, eu vim de Goiânia para cá, eu chorei a viagem inteira, e aí eu pensei, o que eu tenho que fazer para dar qualidade de vida para o meu filho, né? Assim, eu não vou simplesmente deixar de lado, só porque ele é autista. E assim, no começo, eu me sentia só, igual a Flávia acabou de falar. Então, assim, e aí a Carla me apresentou a Flávia. Quando eu conheci a Flávia, abriu-se um leque. Eu falei, tá, não é só eu que estou aqui, né? Não é só eu que estou nessa luta. E aí, a consequência, eu conheci as outras meninas. Aquela foi a ponte, né? Foi, a Carla mães, sempre foi a ponte entre nós. E está sendo ainda, né? A ponte entre nós. E hoje, o Heitor, ele é nível 1 de suporte, que fala-se agora, que era o ASPED antigamente. Ele é autodidata, ele fala... russo, ele fala, eu até gosto de falar russo. Isso, eu gosto até de falar que o autismo para ele é um superpoder dele, né, mas não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. A gente tem os nossos altos e baixos, tem as crises na escola, que são muitas. Então, assim, é isso aí. Vou passar a palavra também um pouco para as meninas, né? Mas eu tenho muita curiosidade, acredito que as pessoas também, porque eu tenho um olhar para uma mãe, porque eu me vejo, como eu perguntei, né? Eu vejo assim, a gente tem acontece 9 meses, e aí de repente algo saiu do inesperado, algo saiu do que era para previsto. E aí você como mãe, vocês como mãe, como é que vocês recebem um diagnóstico desse? O que é que a estrutura, o que acontece com vocês ali a hora que vocês recebem? Porque a gente olha muito por eles, né? E quem olha por vocês? Eu quero saber o que acontece com vocês, mães, no momento que vocês recebem um diagnóstico. Primeiro, como é feito esse diagnóstico? Porque até onde a gente sabe é difícil, mas como é feito esse diagnóstico e como vocês, mães, se colocam diante desse diagnóstico? A gravidez, pelo menos a mim, acho que das meninas também, foi tranquilo. Correu tudo normal, não teve problema, alteração em nada, né? Nascimento, eu vou falar agora da minha experiência, né? O Carlos Eduardo não teve alteração nenhuma depois, no início do desenvolvimento do comportamento infantil, né? Então, aos 6 meses,
na gravidez a gente não tem como diagnosticar isso, né? Nós temos aí síndrome de Down, microcefalia, que tem como ser detectado na gestação. O TEA não, o autismo ele é clínico, né? É comportamental, então não tem exames que você vá fazer e vai detectar o autismo. Detecta sim comorbidades associadas, né? Mas o autismo em si não. E com o Carlos Eduardo foi dessa maneira também. Com 6 meses eu percebi que ele não tinha contato visual, né? Então foi indo, com 7 meses e pouco ele começou falando, desenvolvimento normal até onde eu conseguia ver, mas com essa alteração no olhar, né? E aí começou as brincadeiras, né? Os brinquedos todos enfileirados, né? Tudo muito organizado, os bloquinhos, era tudo separado por cores primeiro, para depois ele começar a brincar. Então tinha uma estrutura assim no brincar dele muito peculiar, porque a gente eu nunca tinha visto uma criança brincar daquela maneira, né? E aí veio a fase de 1 ano e pouquinho, ele ter bloqueado a fala, bloqueou a alimentação, ele ficou 2 anos sem comer comida sólida nenhuma, então várias outras etapas. Quando chega o diagnóstico, você pensa assim, eu falhei aonde? O que eu errei? O que está acontecendo? Porque eu não vi. Onde passou despercebida alguma coisa, ou alguma coisa mesmo da gente se culpar, da gente não ter feito mais, não ter olhado mais, e a gente acaba querendo assim, querendo ou não, é uma fase de uma não aceitação no início, né? Porque a gente procura algo que a gente possa colocar a culpa. Não, foi alguma coisa disso, mas não tem. E aí, quando você se olha e você pensa assim, eu não posso perder tempo, né? Tem fases de luto aí que mães passam por anos, né? Por meses. Eu, graças a Deus, eu passei uma fase de luto, assim, até o diagnóstico chegar. Numa semana seguinte, eu falei assim, eu preciso ter consciência do que agora é para frente, né? A incapacidade que a gente sente é muito grande, porque você não sabe de onde começar. E na época, foi a mesma época do Arthur. Os nossos têm a mesma idade. Eles têm a mesma idade, o Cadu já vai fazer 15 anos semana que vem. Então, assim, nós não tínhamos profissionais. Eu levei um profissional aqui, na época, que ele testou os reflexos e falou assim, não, seu filho não tem autismo, porque a pediatra já tinha falado nesse nome, né? Então, eu procurei saber de alguma coisa. Por mais que eu já tivesse lido ali e vi que as coisas estavam se encaixando, a gente ainda fica naquela esperança assim, não é. Por quê? Porque é difícil para a gente lidar, uma coisa nova, né? Porque, assim, primeiro precisa, até onde eu sei, a primeira coisa precisa é de um diagnóstico, Sim, não é isso? sim. Então, assim, pelo jeito, esse diagnóstico, ele não é fácil de ser feito, não é só um profissional, né? Não. É uma equipe multidisciplinar que faz esse Isso. diagnóstico. E eu quero que vocês falem, assim, um pouco o que precisa aqui dentro da cidade, dentro de Gurupi, para ser realizado esse diagnóstico, porque tudo começa no diagnóstico. É porque a gente fala muito, Juliana, que todas nós aqui passamos e outras vão passar. Além do diagnóstico, existe essa investigação. É quase que um caça alguma coisa. Porque existem reflexos, existem comportamentos desse bebê, depois dessa criança e desse adolescente. A gente está falando de um diagnóstico que hoje a gente tem que falar dele no diagnóstico tardio também, né? As pessoas estão tendo muito diagnóstico com 7, com 10 anos, né? A ciência, ela ainda não conseguiu se encontrar, porque tudo parece velho, mas é tudo muito novo. Existem muitas linhas de pensamentos de como que se faz que a gente usa esse termo dentro da psicologia, que é a anamnese, que eu vou perguntar para a Zelanda e para a Rosália como foi a gestação, se aconteceu algo inesperado, se houve alguma intercorrência mais grave, para daí depois eu começar a observar essa criança ou essa pessoa,
se ela tem comportamentos ou não. E hoje a ciência já está indo muito para a questão também de alguns exames laboratoriais, exames de imagem, de cérebro, para o quê? Para juntar. É um quebra-cabeça. Tanto é que a imagem do autismo agora, né? Eles agora optaram pelo símbolo do infinito para dizer que não é uma doença, que não tem fim e que é um transtorno, mas ele que é infinito. Por quê? Porque sempre a pessoa vai estar dentro do espectro, ela evoluindo ou não, né? E para falar de mim, quando fala da questão do diagnóstico, do luto, eu sempre conto essa história o seguinte, na minha gravidez eu me programei para ir, é como se eu tivesse me programado para ir para Paris. Eu fiz a minha mala, eu fiz sonhos, lugares que eu ia passear, coisas que ele ia viver, situações que eu queria para o meu filho. A gente está grávida, as pessoas botam a mão na sua barriga e falam que venha com saúde. E eles vieram com saúde. É isso que a gente tem que deixar muito enfatizado para o mundo, para a associação. Como eu sou uma ativista, eu escolhi ser ativista, né? Na realidade, Deus escolheu que eu fosse, né? Então, como Ele me escolheu, eu preciso ter isso em mente. Então, eu quis ir para Paris, me preparei para lá. Quando o Arthur nasceu, eu não fui para Paris. Eu fui lá, vamos dizer aqui, um outro país, para não desmerecer, né? Não vou falar nenhum. Então, não foi para lá que eu fui, foi para outro lugar que eu não sabia o que fazer, como agir. E esse lugar que me colocaram, ele ainda me separava das outras crianças, porque eles não brincavam igual, eles não falavam igual e as pessoas não olhavam igual. Muito pelo contrário, a gente, com os nossos filhos ali, na fase da infância, a gente chamava muita atenção nos lugares. Então, isso te leva a não ir, te leva a cessear, te leva a parar, né? Então, essa questão do diagnóstico, a gente tem que falar de diagnóstico, mas a gente tem que falar desse antes do diagnóstico que é tão complicado. Que dentro da nossa cidade, que é a realidade de outras cidades, mas a gente tem que falar de Gurupi, ainda não existe esse completo rastreio para o autismo. Tanto é que muitas famílias, tendo condição ou não, elas saem de Gurupi para isso. Que bom que estão chegando profissionais. Hoje a gente tem na cidade profissionais de fora que são neuropediatras, são neuropsicólogos dentro da cidade, porque a primeira coisa é o rastreio. Você vai no neurologista, no psiquiatra, mas ele não vai te dar o laudo. Ele te dá o laudo quando é muito grave, geralmente. É muito visível, né? Os requisitos que a família traz são muito concisos, ok. Mas se não, no caso da Rosália, ela ainda não conseguiu. No meu caso, foi no primeiro. No primeiro eu tive o laudo. Eu já saí correndo, chorei, falei, tá errado. Aí eu fui na segunda. Na hora que eu entrei, ela falou, é autista. Eu falei, eu vou no terceiro. Então, eu tive 3 negações de luto para eu entender 3 folhas brancas que eu tinha um desafio. Então, aí entra, né, a importância da assistência psicológica para essas mães que têm esse diagnóstico, né? Sim. Esse olhar para essas mães que recebe que está nessa fase de luto e que está nesse momento que ela recebe, que ela quer ir a Paris e ela não vai, esse momento ela tem que ter um apoio psicológico muito grande. Que é aí que é o papel hoje que a gente faz muito na Aspag, né? Que hoje isso que é o acolhimento. O acolhimento. Então, a Aspag, é o que eu sempre falo, é uma alegria muito grande ter entregado a presidência para a Rosália, a vice-presidência para a Zilanda, porque a Aspag, ela veio numa construção de mães. Eu, Flávia, eu não sou isso porque eu quis ser. Os nossos filhos estão nos construindo desse jeito. Se eu entendo um pouco de autismo, que eu não entendo nada para mim, porque está tudo mudando o tempo todo, e a gente não pode carregar essa vaidade de que sabe tudo, é porque existe uma necessidade. Hoje eu estou muito focada no estudo da adolescência, mas eu já tive lá na primeira infância, né? Rosália está 10 anos, 15 anos, eu 14, então a gente procura muito saber sobre isso, e isso foi formando essas 2 mentoras agora, que vão tocar a Aspag, porque Gurupi precisa, estão vindo outras associações, outros institutos para a cidade, e quantos mais vierem, só são para beneficiar. Por quê? Porque a gente não é única, né?
Eu praticamente, gente. é muita gente, então a gente tem Cariri na atividade, as mães das PAG, elas não são de Gurupi, elas são de Formoso, me ajudem meninas, elas são de Figueirópolis, Alvorada, São Valério, Aliança. né, Aliança. A gente limitou Tocantins, porque algumas do Goiás estavam querendo também entrar, e eu sempre falei, e as meninas também fazem isso, a gente orienta no nosso circuito. Né? Aí, eu conversando com o Cristiano, né, a gente tem conversado muito sobre o que pode ser feito. O início, a primeira coisa que nós faremos, conversando com ele, é um mutirão para fazer o diagnóstico dessas crianças. Porque a partir do momento que você faz o diagnóstico, você consegue adequar a terapia para essa criança e ela vai ter um desenvolvimento. Isso, É Juliana. isso? Vocês estão extremamente A corretos. gente esperou muito que esses números chegassem com consenso. Só que na nossa associação tem quase 250 mães. E se foram 3 ou 4 dali que perguntaram se na casa tinha uma criança autista, foi muito. Bem pontuado, Zelanda. Foi bem difícil. Eu fui sorteada aquelas pesquisas, tem a pesquisa anual e tem uma que ela é trimestral. Eu fui sorteada a fazer, foi 3 vezes eles foram na minha casa. Trimestral. Eu questionei, 70 perguntas, não tem nenhuma. Então isso aí Sobre a nível Nacional. não tem essa pesquisa, não tem. Eu perguntei, fala sobre tudo. Quanto você ganha, quantas vezes você viaja, mas quantas pessoas autistas, quantas pessoas neurodivergentes, não tem. Não tem. Eu questionei com o coordenador, eu nem estava querendo responder as perguntas. Ele foi umas 5 vezes na minha casa por causa disso aí. Eu falei, gente, Não existem estatísticas Não tem. de quantas Não tem. famílias E é muito que tem. frustrante, porque a ASPAG estava lá em Brasília no dia da sanção da votação do censo. Eu estava com a Thaís, que é a antiga presidente, e eu tenho fotos e vídeos, a gente vibrando, porque a gente tinha conseguido, junto com o outro movimento autista, Goiás, Rio, São Paulo, eram milhares de pessoas lá para a gente conseguir essa aprovação. E quando eles bateram na porta da minha casa, mesma coisa, mesma frustração. E eu fiz a filmagem, enviei para pessoas em Brasília responsáveis na época, né? E realmente não aconteceu. E ele falou para mim, Flávia, é um sorteio, existem vários gabaritos, existem vários cadernos. Então, dentro da questão do censo, eram vários cadernos, assim, a pessoa responsável pelo censo, eram vários cadernos e eram divididos entre ruas, setores, bairros, e eu não fui sorteada para estar lá. E eu falei, mas eu tenho um autista dentro da minha casa. Cadê a pergunta do censo? Ele foi me explicar. Então, infelizmente, é algo que ficou furado. Existe agora, né, a necessidade. Por quê? Quando você não tem uma medição, Uma estatística, de quantos autistas tem em cada cidade, como que a gente vai correr atrás das políticas públicas? Como que eu vou provar que existe 500, 600, 800 autistas em Gurupi? Até porque nessa questão do censo, nós temos que colocar também, porque tem pessoas que aguardam laudo, tem pessoas que não têm condição de levar para um diagnóstico, e tem aqueles que têm o laudo também, né? No censo, foram na minha casa, não perguntaram. A gente questionou. Foram na casa do meu filho e perguntaram, não podia entrar o irmão dele. Olha aí. Tá Não vendo? podia entrar. Então, ele questionou também. A pessoa foi até a minha casa, né, a gerente, acho que do setor, né, que estava fazendo, e eles explicaram exatamente o que a Flávia falou, que é um sorteio, que dentro dessa rota que eles vão fazer ali, eles vão tirar uma estimativa. Eu falei assim, mas não tem como tirar a estimativa, porque aí eu falei da nossa associação, 200 e poucas mães, 3, 4 responderam? Como que vai ser essa estimativa? Hoje, Juliana, se você perguntar na Secretaria da Saúde ou na Secretaria da Educação, quantos autistas tem em Gurupi, eles não vão saber te responder. Eles não vão saber te responder. Eu fui questionada várias vezes sobre isso. Como se a gente tivesse essa responsabilidade de saber algo que é do município e que é do governo do estado. E não tem como mais falar que não existe autismo, que você desconhece o autismo, porque o autismo,
qualquer um de vocês que perguntar aqui, ou tem uma amiga, ou tem um irmão, ou tem o próprio filho que é autista. Então, assim, a cada 36 crianças que nascem hoje, uma é autista. Isso é a nível mundial. Então, é assim, é muito. E a sociedade não está preparada para isso. E o Eles não estão. cenário é que se você não tem uma pessoa com transtorno do espectro autista em casa, você pode ter um neto, você pode ter um sobrinho. Sim, isso. Eu não tive um filho TEA, mas os meus filhos vão ter filhos. Porque E eles terão netos. Então, a ciência hoje não conseguiu frear o que está acontecendo. Genético, ambiental, adquirido não, tá, gente? Vamos tirar isso da cabeça das pessoas, tá? Eu falo que a única coisa... Eu acho que a única pessoa que adquire comportamento autístico são as mães. Sim. Porque a gente se condiciona tanto em alguns momentos para ajudá-los que a gente acaba tendo alguns comportamentos autísticos. Mas isso é algo que não é ciência, é vivência, é de quem vive, de quem passa. Mas, então, não adianta. A inclusão, quando a gente fala, a empatia, nomes lindos, né, que as pessoas usam, você tem que entender que eles chegaram. E a numeração está cada vez mais. Então, o município precisa se preparar para profissionais para atender essas pessoas. Os colégios, os professores precisam entender que Rosália é pedagoga. Ali, Libras, pedagoga. Então, assim, elas conseguem entender a mediação de uma pessoa dentro do espectro. E esses professores que falam que não foram preparados? Eu acabei de me graduar em psicologia, e dentro da academia de psicologia se tocou no nome do autismo em alguns detalhes, em algumas aulas. É isso aí. Mas não aprofundou. A gente não deve levar a responsabilidade totalmente para os cursos, que é para isso que existem as especializações, que se a gente for falar sobre isso daqui também é um outro podcast enorme, que são sobre profissionais que não estão aptos, que estão atuando pela necessidade de atuar, pelo gargalo da quantidade de autistas que tem na cidade, que a gente não desmerece o trabalho deles, a gente sempre fala isso, mas que a responsabilidade da especialização, do município especializar essas pessoas, dessas pessoas também procurarem, ela não é de Gurupi, é nacional. Foi o tempo, né? E se a gente for parar para analisar, já está virando saúde pública. Com certeza. Porque se nós temos a quantidade que já temos, tem a quantidade que nós já sabemos que não tem diagnóstico fechado. E ainda a população que nem sabe se o filho tem alguns traços, né? Algumas características que ainda não chegou ainda na idade escolar para chegar lá na frente, porque, querendo ou não, a escola é um lugar ali que vai abrir o olhar dos pais, né? Principalmente pais de primeira viagem aí, né? Que ainda não tem. Daí os diagnósticos tardios, porque como essa família não tem condição de ter esse diagnóstico, essa visão, se essa criança está com algum atraso, né? Fora os diagnósticos errados, que também já é outro assunto. Porque um leque muito grande. O espectro, ele tem várias comorbidades associadas, como a Zilanda falou. Então, essa criança pode ter um atraso na linguagem. Ela pode estar faltando estímulo. As mães hoje não estão dentro de casa, as mães estão trabalhando. Sim. E as crianças estão ficando em casa sem os estímulos necessários. Todas nós aqui andamos de bicicleta na rua quando a gente era infância. Quando a gente era pequeno, entendeu? Não vamos falar quantos anos atrás, porque aí fica pesado. Mas aí, os nossos filhos não estão podendo viver isso. Não tem mais. E isso dá um atraso psicomotor. Os nossos filhos, às vezes, nem conhecem quem é o vizinho do lado. Isso dá um atraso social. Não tem. Vocês, como mães, o que vocês, como mães atípicas, têm de assistência dentro da cidade de Gurupi? O que vocês... algo assiste vocês? Algo cuida de vocês? Pergunta difícil. Juliana, para ser sincera para você, é uma pergunta muito difícil, mas porém curta. Nada. Hoje não tem nada. O que nós temos aqui é umas às outras. Isso, a gente tem um grupo de apoio. Uma ajuda a outra. É por isso que saiu, né, que surgiu a ASPAG. Né? Então, hoje, até nessa questão, hoje nós temos... nós estamos assim nessa nova diretoria agora, caminhando, a Flávia continua junto com a gente, mas nós temos aí profissionais que estão chegando e se colocando como voluntários
parceiros mesmo. Parceiros. Isso. Então, assim, hoje nós podemos marcar uma reunião e contar com a parceria desses profissionais para estar levando uma palavra para as nossas mães. Mas hoje isso é uma realidade que vai começar agora, né? Porque antes do hoje, nós temos umas e as outras, só. A gente conversa, a gente desabafa, a gente procura caminhos, Assistência né? social mesmo, né? A gente conversa às vezes até com nossos médicos, né, que atendem os nossos filhos, porque quantas vezes foi sessões para nós, né? Sessão para nossos filhos. Quantas vezes perguntaram para Sessão você como você está? Para nós. Pergunta como porque está se a gente não o tá, Cadu, como está o Isso. Arthur. se a gente não pergunta como tem está, uma mente né? boa ali, se a gente não está emocionalmente estruturada, né? Porque tem os nossos abalos, ninguém aqui é de ferro. Né? Nós passamos fases, né? Aquela fase acaba, a gente sabe assim que a gente vai respirar só um pouquinho e vai começar outra. Então, Muitos desafios. a gente não sabe o que vai chegar lá na frente. Nós, agora eu, Flávia, estamos na fase da adolescência. E o que virá, Gurupi né? pode nos Proporciona. ajudar hoje? Recentemente não, agora, o que a gente viu, né, meninas, que a gente fez? A Rosália nem tá, porque o filho dela tem 10 anos, ainda não tá na hora, mas eu fiz um novo braço da Aspag, que é um grupo agora só para mães de adolescentes, né? E para quê? Para que a gente consiga fazer essa troca de informações. Muito Existe importante. uma coisa na linha do tratamento, Juliana, que você falou, Flávio, o que existe em Gurupi para as mães? Se a gente for parar para pensar, a gente não tem nenhuma rede de apoio que o município dê para isso. As mães, para conseguir um tratamento psicológico dentro de Gurupi, hoje elas têm, ao meu conhecimento, elas têm a Unirg, que tem a escola CEPS de psicologia, né? Que também está atolada de tantos pacientes, que não atende só adultos, mas atende adolescente e infância, que essas mães podem estar procurando lá. Mas a maioria, quando procura, existe uma lista de espera. Né? Eu graduei agora em psicologia, eu consegui atender algumas pessoas, né? Geralmente, quando eram conhecidas, eu não as atendia, a gente passa, porque não pode ter esse convívio, essa proximidade. Mas, tirando a escola CEPS, o município tem um atendimento psicológico que é uma fila imensa. E essa mãe, por vezes, ela está literalmente depressiva, ansiosa, sem dormir, cansada. Todo dia ela está na trincheira de guerra, que é o que a gente fala. Tanto é que os estudos hoje, a ciência fala que o cansaço de uma mãe atípica é o cansaço de uma pessoa que está na guerra ou ela acabou de chegar da guerra. Ai, Flávia, mas é tão assim? Vai lá para casa passar um dia. Eu com a gente. Eu fico né? assim, Fica um dia. eu falo que a gente tem que aprender também com o olhar, né? A gente tem que ter empatia. Eu penso assim, qual é o momento que vocês param? Porque assim, durante o sono, acordam várias vezes, eu sei que tem o cobertor que não tá legal, a temperatura que não tá de acordo. das roupas. Tem a roupa. Então assim, qual é o momento que você, mãe, para e fala assim, eu vou tomar um café aqui? Você descansa, que você tem... Qual é o momento que você para, ou você olha para frente? Porque eu vejo, o que eu vejo é assim, a gente passa pela infância, adolescência, juventude, aí ele cresce, você põe inúmeras expectativas no seu filho, e você, a expectativa que eu vejo, a Flávia com o Arthur, que eu vejo por exemplo, eu tenho a Arimar e a Ellen. A Ellen simplesmente largou a carreira dela aqui, com o Arthur pequeno, no dia que ela descobriu o diagnóstico, e foi fazer faculdade em Manaus, porque ela falou, quem vai cuidar do meu filho? Eu preciso aprender. Então eu vejo hoje, eu vejo mães que entram para a psicologia, que entram para uma fono, que entram para alguma coisa, porque elas estão procurando conseguir fazer dentro de casa, porque a terapia vai durar ali 1 hora, 2, se tiver 3, 4 vezes, e o restante do dia. E as 24 horas do dia. Estímulo, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma mãe numa fila, que você vê que tá aquela criança que ela tá incomodada com aquela fila, e os olhares das outras pessoas, a vontade que eu tenho de ir lá e abraçar aquela mãe. Porque eu tenho certeza absoluta que ela também tá se sentindo incomodada naquele lugar. Então, o meu olhar para ela é, meu Deus, o que eu posso fazer por ela? E o que eu muitas posso vezes, se fazer? você chegar para ajudar ela, ela tá tão
fechada. fechada, que ela pode ser ríspida com Isso. você. Sim. né? E por que a rispidez? E eu entendo, porque ela tem que se manter o tempo todo armada, é igual você falou. Ela tá o tempo todo em guerra. Tá o tempo E todo. quando é que a gente consegue desarmar essa mulher? Quando é que a gente consegue Juliana, pegar ela? essa semana eu tava ali num bar, na espetaria, e aí tem um playground que fala, né? Um parquinho de diversão. E aí tinha uma mocinha e ela tava subindo, né? Aí eu nem estava olhando para ela, até porque, né? Aí a mãe dela já chegou em mim e já disse: olha, ela tem problema, tá? Eu, não, calma, meu filho também é autista, lá ele lá, ó, tá lá no meio, tá brincando. Então, assim, ela já tava armada, já. Eu acho que ela percebeu, eu não estava olhando, mas talvez ela, de tão armada que ela estava, que ela já me falou isso. Eu falei, não, calma, relaxa, a gente tá em família. Falei É onde assim eu pra falo ela. que a ASPAG Então- é um centro de formação de família. A gente fala mães porque lá no grupo a gente tem pais, né? Tem Não alguns. são a maioria, nós somos, assim, literalmente a maioria. Então, é um centro de formação de famílias, de mães, para literalmente orientar as outras. Essa mãe, com essa fala da Rosália, ela pode ter, nesse momento, desconstruído essa fala. A minha filha tem problema. Que é onde a gente fala Porque das é. falas capacitistas, né? É porque existe o falou luto. dessa Durante forma. o luto, você É a não não fala. aceitação. Aí, quando você Não, começa a aham. passar o luto, eu falo que a gente sofre é como se fosse assim um boom. Tem a época do luto, tem a época que você veste camisa do autismo, você bota seu carro, você fala, você fica até estagnando as pessoas ao seu redor. Aí depois você começa a acalmar. Aí, de repente, você já entra em outra fase. Ou você entra para o movimento, você não entra. Em Gurupi, a gente tem muitas pessoas que não estão dentro da ASPAG, do grupo do WhatsApp, do grupo de apoio, das reuniões, mas elas estão ali. Flávia, eu estou aqui. Eu só não quero entrar porque eu não quero que saibam que meu filho é TEA. Porque eu tenho esperança que eu vou curar o meu filho. Ai, meu Deus. E diante dessa fala, a gente também não pode discriminar. Por quê? Porque é o momento dela. Eu, nos meus anos aí de Gurupi, de ASPAG, quantas tiveram essa fala e hoje retornaram e falaram, Flávia, eu quero entrar. Por quê? Porque a gente deu esse tempo, a gente não julgou. Então, é o livramento do julgamento que acaba salvando essas famílias. Elas acham que o autismo pode ser um autismo temporário. Algo Entender? passageiro, É né? algo passageiro, né? E aí que eu acho que mora o perigo, porque se a gente fica nessa muito tempo, a gente perde tempo de tratar. E se E a não- gente e for não- falar, e se for não falar pode. desse temporário, a gente vai trazer ele para as políticas públicas no seguinte: se não tem fim, se tem o infinito que é o símbolo, essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele sempre vai precisar de orientação. Então, o município, além de dar condições de tratamento, o governo do estado, ele precisa capacitar essas mães, porque essa criança, esse ser, ele fica mais tempo com a mãe. Sim. Então, hoje, os grandes estudos mostram que nós somos as grandes mentoras da transformação dos nossos filhos. Daí a importância daquilo que você falou. O que existe para as mães? Porque o município precisa se preocupar, sim, em fomentar toda essa anamnese, essa vinda do diagnóstico, mas pegar essa mãe e falar, olha, seu filho tem um comprometimento na fala, eu vou te entregar exercícios, atividades que você precisa executar em casa. Para que a gente continuidade, possa né, em potencializar casa. isso aqui. Porque, se for parar para pensar, é humanamente impossível atender todo mundo. Né? No particular, atende, gente? Não. As profissionais que a gente conhece, elas estão simplesmente em pânico. Tem profissional em Gurupi que tem crise de ansiedade porque de tanto falar não. Essa rede de cobertura que a gente fala do município para os atendimentos, ela tem que se estender para as mães, Juliana, que foi o que você acabou de falar. O que tem para as mães? Essas mães precisam estar humanamente equilibradas, pelo menos no emocional, para que essa mãe possa, quando essa criança sai da terapia, essa mãe entenda que ela também tem o dever de casa dela. Né? Nós aqui, que somos veteranas, que a gente fala, a gente passa muito isso para as mães. Os grandes professores do autismo, os pedagogos, psiquiatras, eles falam, é muito pesado jogar a responsabilidade na mãe, mas nós, como mães de pessoas atípicas, eles são nossos. E a gente tem a responsabilidade. A Flávia, quando cursou psicologia, ela cursou literalmente para entender o cérebro do filho dela.
Porque o meu filho é munido de alma, corpo, cérebro, espírito. Mas eu precisava entender aonde que eu ia acessá-lo, principalmente agora na adolescência. E para quem conhece a minha relação com ele, eu falo para ele, você é meu mentor, você é meu laboratório. E te ajudando, eu ajudo outras pessoas. Só que a psicologia hoje, para mim, ela virou a minha paixão. Não desmerecendo o direito, que a gente usa mais do que tudo, ok? Com certeza. E a cidade hoje de Gurupi está adaptada para os neurodivergentes? Diz aí, A cidade presidente está da SPAG. adaptada? Como é que está? Como estão as leis? Como está a infraestrutura da cidade para atender os seus filhos? Olha, vamos começar. Somos veteranas, né? E quando a gente descobriu o nosso diagnóstico, não existia nada. Hoje temos placas, né? Nos supermercados, estacionamento a gente não tem. Então, assim, não está hoje, está muito além, não está adaptada para receber os autistas. Lembrando que uma criança autista, ela tem preferência Na fila. na fila. Na fila. Uhum. Isso já é lei. Ela Sim, é. isso. Aqui eu já vi em alguns lugares que não. Mas não existe. lembrando que é lei. As crianças têm preferência na fila. Hoje nós temos ainda o olhar mais voltado para os nossos filhos, porque nós colocamos crachás neles, né? Tem o cordão do girassol, né? Que é para os neurodivergentes, porque e o do quebra-cabeça, que é o específico para o autista, né? Então, assim, lembrando também que os nossos filhos, por que a gente está grudada demais neles, né? Ali o tempo todo vigiando. Eles não têm aquela concepção assim de perigo, né? Então, se hoje, meu filho está com 15 anos, né? Não verbal. Mas se eu soltar ele na rua, ele sabe que ele tem que andar ali na calçada. Mas eu não sei a hora que ele vai desestabilizar e vai partir para a rua, né? Então, assim, hoje as pessoas estão mais informadas em relação a isso. Viu lá o crachá, algumas pessoas já sabem, mas nós já tivemos muita complicação por conta de crachá, por conta de laços e tudo, porque hoje todos têm o mesmo símbolo, né? Ele não tem uma imagem física. Mas não tem Você cara, olha né? para um autista, Não tem cara. não sabe Então que ele é já autista. foi Então, diversas as situações que nós passamos de, às vezes, crise dentro de algum ambiente, né, em fila, né? Porque alguns lugares já estão adaptados, outros a gente ainda tem que chegar, ainda às vezes até pede o laudo, né? Então a gente já está com eles com crachá por conta disso. Mas nessa desestabilização, assim, as pessoas não sabem por quê. Acho que é birra de uma criança, porque autista não tem cara. Né? Então, a dificuldade maior de adaptação, às vezes até as pessoas, à nossa realidade, é essa também, né? A pessoa com deficiência, porque hoje esse é o termo que a gente usa, né? A pessoa com deficiência, no caso do TEA, ela sofre muito, porque não é visível. Quando é visível, as portas até se abrem, o respeito é mais visível. Ontem eu estava no supermercado, e a gente foi na fila, né, que estava lá preferencial. Muitas vezes eu nem uso para condicionar ele a aprender a esperar dentro do dia que ele está regulado. Também. Porque se ele estiver com fome, com sono, nervoso, aconteceu algo, teve algum gatilho Saiu da anterior, que ele já escola. chegou no supermercado nervoso, eu não vou colocar ele dentro de uma situação pesada. Então, eu vou usar a fila. E ontem eu usei a fila. Quando eu cheguei na fila com ele, com meu outro filho, a moça falou, é preferencial. E eu fiquei muito feliz, porque ele falou, eu sou autista. Aí a moça, ele isso, mesmo. né? E é bem raro ele fazer isso, mas lembrando que ele fez isso porque ele queria ir embora logo. Porque a gente está falando de uma pessoa com deficiência, Sim. eles são muito espertos. Muito São. espertos. Tá? Então eu olhei pra cara dele e eu falei, Não agora pode você subestimar, não. assistiu, Não pode muito subestimar a inteligência dele. maravilhoso. Eu falei, já que você é autista, a Maravilhoso. fila é sua, você vai Você- passar as isso. compras. E eu Tudo sentei bem. e deixei ele se virar sozinho. Meninas, eu fui em Araguaína, conheci o SEMA. Eu sei. Fiquei simplesmente Sonho. encantada. Uma clínica escola do mundo autista. Eu fiquei encantada com o que eu vi lá. É isso que a gente quer para Gurupi. Com Precisa, com urgência, pelo precisa. amor de Deus. É assim, isso. nós chegamos, nós entramos, tinha umas mães sentadas esperando, porque é tudo preparado
Sim. para eles. Então, é o barulho, são as mesmas recepcionistas que estão no período que eles vão pela manhã, são as mesmas As que estão conhecem que eles. conhecem. Então, elas são recebidas ali, as mães totalmente apaixonadas pelo centro. E as crianças adaptadas. Falou, ó, a hora que a profissional sai da sala para receber a criança, ela já recebe com o olho de quem já está de lá, da recepção até a sala, ela já está ali no início do tratamento. E Sim. eu e o Cristiano saímos de lá extasiados. É um sonho. Porque tudo, né? muita coisa pode É ser um feita. sonho. E é um sonho que pode virar realidade. Pode. Eu vi a certeza. realidade Porque com os meus olhos. Ninguém me contou, eu vi. Aquilo ali, eu acho que se for perguntar às mães hoje, eu acho que é o sonho de todo mundo. Então, Ter a clínica é já isso que eu ia perguntar pra especializada vocês. nisso. É o sonho? Será que Sim. é só o meu sonho? Não, Não, né? É o sonho de não, todo o sonho mundo. de todos. E além do sonho, ele é tão real e necessário, porque imagina você numa clínica onde vai estar vários tipos de pessoas para vários tipos de patologias e necessidades, e o seu filho está ali desregulado e uma pessoa ali sofrendo um AVC, ou uma pessoa, eles se desregulam muito em olhar algo diferente. Então, não adianta, a gente estava conversando antes da gravação sobre que o mundo precisa se preparar para o autista. Ok, o mundo precisa, eles chegaram. Mas até para que eles se preparem para o nosso mundo, para que eles fiquem inseridos no nosso mundo, a gente tem que aliviar um pouco a barra. Porque tem uma clínica, igual tem aqui dentro do município, onde eles ficam em lugares, agora nem tanto, né? Mas alguns lugares assim, isso é relato de mãe. Isso que eu tô falando aqui é relato nosso das PAG. Um corredor escuro, quente, que muitas vezes demora para ser atendido, esperando passar por uma triagem, como se aquela mãe tivesse a obrigação de regular aquele filho que não está bem, né? Então isso não adianta, isso não é atendimento. Isso é mostrar que tem um atendimento. E nós precisamos de um atendimento, principalmente para eles, né? Nós aqui dentro das clínicas particulares, a minha vivência, eu não precisei do município nem do governo do estado, mas eu me compadeci dessa necessidade das mães, porque eu dentro de uma clínica com ar-condicionado, um sofá estofado, só eu na recepção, eu estava cansada. Imagina Eu estava quem com tá. sono, né, Rosália e Zilanda? A gente estava exausta. É uma Imagine o exaustão lugar muito não grande. preparado para essa mãe. Como é que essa mãe vai receber esse filho que sai, de repente, de uma terapia regulado e ela não tá? Ela não tá Ela bem. não tá. E aí tu perguntou aquela hora, né? Que hora que nós descansamos, né? Eu tenho meu parceiro, né? Meu esposo, né? Que Aquele não é um parceiro, não, é um Fica. anjo. Ele é maravilhoso. ele ó. fica com o Cadu, ele cuida, né? Agora nessa fase agora da adolescência, banho, essas coisas, é tudo com ele. Eu né? acho que o marido Ele da Zilanda ele tinha assumiu. que dar um curso para pai. Nossa, concordo. Ele é um ó. exemplo. Olha, dá a César o que é de gente. César. Jean, ele merece, assim, o Oscar, porque é um Ele exemplo. é parceiro, assim, então a Parceiro hora que ele mesmo. está por perto, eu consigo descansar. Descansar fisicamente, porque a mente da gente não Por para. isso que ela é bonita desse para. jeito, calma, suave. Calma, olha aí. E a claro. gente ali tá nesse... A gente entrou junto, né, de cabeça. Eu falo assim, que Deus preparou o meu olhar para mim, para o meu esposo hoje, para minha família, porque meu filho também, o Ismael, ele também abraça a causa. O Cadu, ele não precisa nem que o Ismael abra a boca, só em olhar assim, ele já obedece. É uma conexão dos dois ali incrível, linda. né? Eu falo que ele obedece mais o irmão do que a mim. É igual o Pedro. Né? Mas O meu Pedro esse ajudar aí do parceiro é muito importante, porque é a hora que a gente consegue dar uma estabilizada, dividir, né, tarefas, né? E nós temos na associação meninas que não têm, né? As Essa mães que não ajuda, têm né? essa Não tem. parceria. E nessa fala, E a aí gente- é rede pesado de apoio. demais. Nós aqui temos um cenário diferente. É pesado Tem rede de demais. apoio, Rosália tem rede de apoio, eu também tenho minha rede de apoio, mas não é o Tem cenário de gente. outras mães. Tem mães que Não, estão Muitas mães sozinhas. que não têm. Com certeza. Mães que receberam o diagnóstico dos filhos, um mês depois o marido deixou a casa. É, o Pouco nível de tempo divórcio é de- muito muito grande. grande. Muito grande. E Abandono aí a gente mesmo. fala de mães assim, que tem um filho autista, mas que tem 2 e que tem 3 também, filhos autistas, né? Em Nós Gurupi temos tem 3 mães aqui com 3 filhos. com 3 filhos autistas. E me diz uma coisa, meninas, e nas escolas, elas municipais, elas estão adaptadas para receber as crianças?
Como Fala, que minha estão nas presidente. escolas? Olha, as escolas municipais eu não posso falar porque até então eu não tive essa experiência, né? Mas eu vou dizer na escola particular, não tem. Não, esse negócio de inclusão é uma historinha, né? É uma historinha que ela não existe. Ela só é bonita no papel, nos projetos, mas inclusão é complicado se dizer que seu filho, você falar assim, nossa, ele está incluso lá na escola, ele está sendo acolhido. Então, assim, é muito complicado mesmo. Agora, a questão do município eu não posso falar, porque eu não sei. Essa eu posso falar, eu não vivo, porque meu filho essa estuda. Realidade. Né? Tanto na escola municipal, quando o Cadu começou a estudar, foi na escola municipal. Então, teve um acolhimento muito grande, mas na rede municipal, na época, não se ouvia falar em criança autista na escola. Né? Então, assim, é isso que eu falo. As mães precisam ser parceiras também. Também não só da escola. Só pedir e não fazer algo, né? Eu entrei estudando como se adaptava a materiais, passei isso em formação de professores, né? Teve seminários e tudo. Então, assim, por quê? Hoje, tira às vezes um profissional lá, não desmerecendo cargos, mas eu falo assim, para o que precisa os nossos filhos, né? Hoje se tira de uma merendeira, tira o cargo de uns serviços gerais para tomar conta dos nossos filhos, entendeu? Elas são colocadas ali como acompanhante, né? Às vezes tem um carinho imenso por eles, porque eu já passei por isso, tem um carinho imenso. Para o que a gente precisa ali de acolhimento, elas são perfeitas. Só que o nosso filho, eles não precisam ter só uma condutora, eles precisam ter aquela pessoa que está ali para auxiliar, às vezes, numa higiene, ou vigiar no banheiro. Sim, precisa, mas eles são capazes de aprender. Aquela pessoa que está ali, né, fazendo todo o acompanhamento na escola com ele, as ATs, né, elas têm que estar ali sabendo o que elas vão fazer com os nossos filhos. Orientadas. Ensinar, porque a professora está ali com todos os demais alunos, né? Roteiro E programação. ela vai estar ali para ensinar ele. Qual a capacitação que ela está recebendo? Ela Quem sabe, tá meu filho não é orientando? verbal. Entendeu? Qual é o tipo Então, de- hoje, qual é o- eu passei, assim, a gente não pode generalizar também, porque tem escolas que abraçam a causa, te pede ajuda, e a gente também não pode fugir. Eu sou professora, mas sou mãe atípica. Eu não posso exceder o meu limite ali de mãe. E para tomar o lugar dela, não, eu vou até um certo ponto. Dali Seguir. eu entrego e ela precisa seguir. Mas nós estamos ali como parceiras, né? E o que eu preciso fazer isso? Como é assim? Então, se eu tenho entendimento daquilo, eu vou passar esse conhecimento para ela, né? Mas isso é lindo quando Mas- chama para ser Sim, parceiro. e E eu- quando não sim. chama? Mas quando a escola não tem essa visão, aí é complicado, porque a pessoa que vai atender o seu filho, ela não tem nenhuma formação e nenhuma capacitação para estar tratando ali. Então, o autista, a gente tem técnicas de ensinar. O meu filho não é verbal, a comunicação dele é alternativa. E aí? Há uns 2 anos atrás, eu fui chamada para dar uma palestra, uma fala de vivência no curso do 7º período de pedagogia da Unirg. E quando eu terminei toda a minha fala, eu perguntei para aquelas 30 e poucas pessoas que estavam no 7º período de pedagogia, e eu falei, quais de vocês aqui se sentem aptas ou com vontade ou com coragem de ser uma professora de uma pessoa atípica? 2 pessoas levantaram a mão. Aí a gente entra no cenário de que ninguém é obrigado a dar aula para uma pessoa neurotípica. Porém, o médico, ele escolhe quem ele vai atender? Não. O dentista, ele escolhe, se ele estiver na rede pública? Né? O delegado fala, eu vou atender essa ocorrência ou não? Com o deficiente é assim, não tem que escolher. Se você é pedagogo, você vai ter na sua sala uma pessoa neurotípica e você precisa se preparar para ela. profissionalizar para atender. Nós não estamos forçando e nem pedindo favor algum. Né? A gente tem a lei da Berenice Biana, que é a 12.764, ela é super nova, ela é de 2012. Então, quando as pessoas falam sobre políticas públicas, quando a gente conversou, ela está toda lá, falando direitos, leis e garantias, tudo. E está lá.
Então é seguir. A diferença é que hoje a gente está literalmente mentorando as mães a fazer o que Rosália faz, o que Zilanda faz, o que eu sempre fiz, porque rede municipal e particular, nenhuma das duas, né? Eu queria muito falar o nome aqui agora de um colégio que fez o PEI, Programa Especializado Individual para aquele aluno. Meu sonho falar que aquele colégio montou, que aquele aluno tem, né, meninas? Sim. Que acontece e não tem. A mãe, se ela não correr atrás e entregar para o colégio, e ainda na incerteza se aquilo vai ser aplicado, se vai ser seguido. Então, assim, a gente é um problema grande de saúde pública e de educação. É isso que eu ia te perguntar. Só pra a ter saúde noção. pública também está aí dentro. Tá aí Nesse- dentro. tá Porque eles têm que inclusa andar nesse juntos. mesmo- Eles têm que andar juntos. Só para ter noção de valores, que a Flávia acabou de falar aí, um PEI hoje para uma psicopedagoga fazer não fica menos de R$1.000. Não fica. Com ajustes, porque Isso. faz e tem que ficar ajustando. Né? Só para entregar lá na escola. Tá, aí eu pergunto, é obrigação da mãe Não, é obrigação Levar? da escola. o PEI para a escola? Lá na escola não teria que tem ter que uma ter. neuropedagoga? Tem que ter. Essa semana falaram para mim assim, seu filho não está se concentrando na sala, ele está sentindo sono. Eu falei, porque a aula não é adaptada para Pra ele. ele. Isso. É Sim, o que né? mais Torna acontece com o Não é Heitor. adaptada para Mas aí a gente entra em outra linha. Existem pessoas típicas lá dentro, ok? Pessoas Sim. típicas que não precisam de adaptação. Então a gente vai mudar o mundo da educação por conta de um autista ou dois que estão dentro da sala? Não. É para isso que o colégio precisa, principalmente os particulares, ter uma sala de regulação, uma sala de adaptação de material. Se ele não emergiu no assunto, ele tem que ter essa sala para ele. Algum colégio particular tem? Meninas? Não, Até esse que eu não. saiba, não. Não, Né? E eu desconheço. deixa eu perguntar para vocês, e a sociedade hoje? Existe preconceito? Eita. Nossa, Ou existe preconceito, Preconceito, com o bullying. tudo. TEA? Como é que tá isso aí? Como é que vocês veem isso aí? Olha, a minha experiência com preconceito foi grande. Inclusive, no comércio de Gurupi mesmo, eu tive bastante preconceito. Só que eu não me deixei, né, abater com isso. Exemplo disso, hoje eu paro, por exemplo, lá no Poço Cometa, o Heitor ama as redes do Cristiano, gente, né? Ele é fã. Tá? Subway, girafas, Girafas, nossa. principalmente. Então, É a fraqueza. as meninas lá já conhecem ele. Eu quero reforçar para vocês aqui que é uma dos pilares da nossa campanha é a Clínica Escola Mundo Autista. Eu estive lá com o Cristiano, fiquei simplesmente encantada com tudo que eu vi, tudo que pode ser feito e o tanto que e ao mesmo tempo triste porque quase nada é feito em outros lugares, né? Então a gente foi olhar a experiência que eles têm, já toda a de tudo. Até falei com a Glau, falei assim, tudo que vocês fizeram de certo e de errado. Você me fala pra gente não precisar errar lá também. Então a gente conheceu um espetáculo, acho que as mães também, acredito que as mães também receberão esse acolhimento. Da minha parte, eu vou dizer pra vocês que eu tenho um olhar diferente pra vocês. A minha empatia, a minha e do Cristiano, em relação a vocês, mães, ela é muito grande. E eu quero dizer pra vocês que uma das primeiras coisas que iniciaremos é um mutirão para fazer diagnóstico, que é a primeira coisa que precisa ser feita. É o ATs dentro das escolas, que é outra coisa que também vamos especializar todos esses profissionais para colocar esses profissionais na escola, para a gente não precisar mais ouvir de uma mãe que meu filho não precisa de babá, ele precisa de uma acompanhante terapêutica dentro da sala de aula. Então, nós teremos sim esse olhar e nós faremos sim, com o maior orgulho do mundo que eu digo para vocês, que é uma das coisas que, para mim, é crucial. A partir do momento que a gente estiver lá, olhar para vocês. Juliana, E a gente viu vocês, e nós vamos olhar para vocês. E lembre-se que os autistas crescem. Isso. Eles precisam crescem, entrar no mercado têm que de entrar trabalho. no mercado de trabalho. E os que Isso. não entrarem, que forem severos, não esqueçam dessas mães também, porque essas mães hoje elas estão sem trabalhar, essas mães estão com eles trancados dentro de casa, essas mães estão sem fé na vida. A gente tem muito autista adulto, severo, estado crítico. Temos alguns internados em Goiânia, em Palmas,
que estão sobre a nossa proteção para que não mexam neles. Então, o autista cresce. Não esquece disso. Isso aí. Tá? Obrigada. Obrigada a você. E dizer para você que a Aspag e nós como mães, né, estamos aqui e pode contar com a gente no que você precisar e vamos buscar junto essa clínica e vamos montar muito projeto aqui. Ai, A nossa cidade, Grupi merece, Amém. Merece. as Eu pessoas vivi para ver merecem. isso. Isso. e eu nem imaginava que eu fosse viver isso e hoje eu não me vejo sem isso, entendeu? Hoje eu me vejo aqui, colocado nesse lugar e eu tenho certeza que daqui 4 anos, claro que nós não sentaremos só daqui 4 anos. Eu vou Mas voltar daqui para ver isso. 4 anos nós sentaremos de novo, mas aí a gente já vai falar sobre a SEMA que já estará implantada aqui e o que a gente pode fazer A mais. a mais. E a Meu gente Deus. sabe que a partir do momento que as pessoas buscam conhecimento, o respeito aumenta. E a inclusão de fato acontece. Né? E é isso que nós esperamos, é isso que nós estamos ansiosas agora para acontecer. E nós agradecemos. Agradecemos pelo teu olhar, pela tua visão, a visão do Cristiano. E acolher, não só acolher, mas respeitar e fazer a inclusão de fato acontecer. Obrigada. Obrigada, meninas. Nossa. Foi um prazer estar aqui com vocês.